vemos neste Now às 7, João Massano foi eleito bastonário da Ordem dos Advogados. Parabéns, boa tarde, muito bem-vindo. Gostava de perceber, antes de mais, qual é que é a sua visão sobre o atual estado da Justiça e os desafios que tem pela frente. Eu acho que a Justiça tem muitos desafios pela frente, aliás, basta olhar para os jornais para perceber, mas acho que o principal desafio da Justiça é conseguir unir toda a gente que está envolvida no sistema judicial. Não faz sentido que continuem a haver quintinhas entre os juízes, os procuradores e os advogados, como se não trabalhássemos todos com o mesmo objetivo, e nesse contexto... E é isso que pretende, de alguma forma, recuperar? Eu pretendo recuperar porque, de facto, acho que nós temos que falar uns com os outros. Não é admissível que façamos ataques, por exemplo, como foi aquele caso do relatório que foi elaborado por um grupo de trabalho no âmbito do Conselho Superior da Magistratura, que era, na minha opinião, um ataque claro à advocacia e responsabilizando a advocacia pela morosidade da Justiça. Ora, não me parece que isto seja o caminho a seguir. Parece-me que temos que falar e temos que ver as culpas e assumir as culpas que todos temos nesta situação. Como é que vê processos judiciais como a Operação Marquês, que se arrastam há anos, que uma década depois aparentemente chegam a julgamento com os arguidos a interporem dezenas e dezenas de recursos? Que imagem é que isto dá à sociedade civil, esta lentidão interminável da Justiça, que teima em adiar essa mesma Justiça nestes processos mais mediáticos? Está a citar um caso que tem sido apontado como um dos casos em que os recursos têm sido a causa da morosidade, mas também pode citar o caso da Tutti Frutti, em que, sem a intervenção dos advogados, também tivemos muitos e muitos anos até chegar só à acusação. Portanto, eu acho que o problema é um problema global e nós temos que procurar as causas. Sabe que, na minha opinião, há que ver o que é que falhou nesses processos e porque é que atrasou tanto. O que é que levou, por exemplo, o Tutti Frutti a demorar o tempo que demorou? O que é que, no caso do Marquês, falhou, porque a instituição... Mas do seu ponto de vista, faz ou não sentido esta decisão do Tribunal da Relação, que quase que pôs um fim à capacidade de litigância do antigo Primeiro-Ministro, que apresentou, e pelas minhas contas, quase uma centena de recursos, requerimentos, outros expedientes que, do ponto de vista do Ministério Público e do próprio Tribunal Superior, de alguma forma eram para atrasar e para travar o processo. Faz sentido as coisas como estão ou há margem para se pensar em alterar alguma coisa? Eu creio que haverá sempre margem para melhorar o que está mal. E neste caso, parece-me, eu não vou discutir naturalmente nem sindicar a decisão judicial que fez o que referiu, naturalmente a do Tribunal da Relação. O que eu entendo é que se o Tribunal da Relação fez uso dessa sua faculdade, nós temos que confiar no sistema judicial. Agora, restará naturalmente, se for preciso, e parece que terá acontecido, terá que haver uma apreciação do Tribunal Superior, será eventualmente o Supremo que terá que se pronunciar sobre isto. E se o Supremo entender que foi tudo feito de acordo com a lei, não tenho nada que dizer e naturalmente a situação resolve-se. A Justiça ficaria a ganhar com mais celeridade, de uma forma geral? Sem dúvida, mas repare, os advogados não são contra a celeridade, pelo contrário, o que nós exigimos e o que nós defendemos é que as garantias das pessoas sejam respeitadas e que não haja uma violação dessas garantias. Agora, temos que ver o exercício dessas garantias não é o responsável pela morosidade. O que é responsável pela morosidade é a forma como os processos decorrem. E o que nós temos que ver é o que é que leva muitas das vezes, porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa: os advogados têm prazos a cumprir. Se utilizam um recurso que não deveriam ter utilizado, quem gera o processo, que é o juiz, vai ter que tomar uma decisão e não permitir isso. Agora, se calhar temos que pensar tem que haver mais prazos noutros agentes processuais. Se calhar temos que pensar que, por exemplo, haver um julgamento hoje e haver uma sentença daqui a 4 anos, como acontece em alguns processos, também não faz sentido e temos que ver porque é que isto acontece. E isso é que é mais importante, quanto a mim, do que tentar encontrar culpados. Agora que está a liderar a Ordem... Ainda não, será no próximo mês. Exatamente, ainda vai tomar posse no final do mês ou no próximo. Que contributos é que espera também dar da parte dos advogados para fortalecer o nosso sistema de justiça? Para começar, defendo e defenderei que os advogados sejam incluídos em tudo o que sejam grupos de trabalho para discutir o futuro da Justiça. É impossível fazer grupos de trabalho, nomeadamente esse do Conselho Superior da Magistratura, sem ter advogados. Acho que não pode haver estudos sobre o futuro da Justiça e sobre a forma como a Justiça deve evoluir no sentido de defender melhor o cidadão, sem haver a participação dos advogados.
Parece-me. Muito bem, João Massano, agradeço-lhe a presença neste Now às 7. Muito obrigada e até à próxima. Muito obrigado pelo convite. É assim que fechamos este jornal. Obrigada pela companhia.